Estava estudando a palavra com a minha esposa. Hoje a gente vai pregar a 2, construindo um lar próspero. E eu estava lendo um comentário do C.S. Lewis, que eu acredito ser um dos grandes pensadores do século XX, agora do século XXI, e ele diz o seguinte: Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade, mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento, aí então ouvimos o ribombar de sua voz. Você crê que Deus, Ele tem saúde para a sua vida? Você acredita que Ele tem prosperidade para a sua vida? Você acredita que Ele é o Deus do milagre? Mas tantas vezes a gente vive uma geração hoje, e vamos ser sinceros que a gente vive uma geração meio insatisfeita, né? A gente nunca está satisfeito com as coisas, né? Se você tem um carro bom, você quer um carro melhor. Se você tem uma casa boa, você quer uma casa melhor. Porque na realidade nós vivemos num mundo consumista, né? O que a gente fala no curso de noivos, para quem já fez com a gente, às vezes a gente acha que o casamento é igual prestação na Casas Bahia, né? A gente vai lá, faz uma prestação, compra uma geladeira, aí daqui a pouco a geladeira não serve mais, você vai lá e compra outra geladeira. E às vezes a gente vai levando a nossa vida assim. E nessa noite nós queremos falar com vocês que Deus é um Deus que tem prosperidade em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa ouvir a voz dEle. Precisa ouvir a voz dEle. Se acostumar a ouvir e sentir a presença do Senhor na sua vida. E tantas vezes nós, nas nossas correrias do dia a dia, nós esquecemos de parar para ouvir a voz do Senhor. E aí nos momentos de angústia, onde o turbilhão vem, aí a gente quer naquele mundo de vozes escutar a voz do Senhor. E nessa noite eu queria falar para vocês, meu querido, o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer falar com você. E a prosperidade que o Senhor tem para a sua casa e para a sua família, quando você ouvir a voz do Senhor e o que Ele tem para você, vai ser abundante. E sabe o que vai acontecer? Os seus vizinhos, os seus amigos vão ficar assim: poxa, o que está acontecendo na vida do Rui e da Matilde, hein? Deixa eu dar uma espiadinha aqui em cima do muro, porque tudo que acontece lá dá certo. Eu não vejo gritaria, eu não vejo filho berrando. Poxa, deixa eu dar uma espiada aqui para ver. E é isso que Deus tem para a nossa vida. Essa prosperidade, muito mais do que uma prosperidade financeira. Porque o dinheiro ele pode vir e ele pode ir. Mas o nosso lar tem que ser o Éden de Deus, onde tem paz, onde Deus tem liberdade de se manifestar. Amém? Queridos, então, como Robson já falou, o nosso tema é construindo um lar próspero. E diante de tantas lutas, né, tantas dificuldades, e dentro de uma sociedade em que isso é muito diferente da realidade, a gente vai até a palavra de Deus para a gente ver o segredo que a gente pode extrair do manual do fabricante, que é o Senhor, para a nossa vida. E então gostaria de convidá-los a ler um texto conosco. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, Ogiteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa.
Então avisaram a Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Nossa, esse é um texto fantástico. Para quem não sabe, nós temos 2 filhos, Pedro Augusto e Pedro Henrique, hoje com 14 anos, mas desde pequeno a gente sempre ensinou para eles a Bíblia, né? E contava história de personagens e tudo mais. E aí, passado um tempo, eles eram pequenos, uns 4 anos, 5 anos, eles já não queriam mais ouvir de Davi, Samuel, Noé. Esses a gente já sabe. Conta outros. E aí um dia a gente resolveu contar, e aí começamos a trazer personagens mais exóticos, né? Personagens menos conhecidos. E uma vez nós contamos sobre Obed-edom e trouxe um grande impacto na vida deles e muito mais na nossa, quando Deus falou muito conosco enquanto ensinávamos a ele, né? E continua falando. E só para a gente situar essa história, a gente precisa entender alguns das figuras que existem nessa história. A primeira imagem muito importante que nós temos que entender é a arca do Senhor a qual o texto se refere. Porque fala por várias vezes que a arca de Deus foi para cá, a arca de Deus foi para lá. E o que é a arca de Deus? Alguém aí pode me ajudar? Aleluia. Estamos aí. Irmãos? Todo mundo aí? Tem Presente? algum crente aí? Arca de Deus. Moisés. Arca da Aliança. Quente. Indiana Jones. Não, fora. Quem mais? Quem dá mais? Tabernáculo. Ok? Gente, a arca de Deus, a arca da aliança, foi um utensílio determinado por Deus, que o homem construiu para constituir o lugar santo do santo dentro do tabernáculo. Deus resolveu tabernacular, habitar no meio do povo, então ele instituiu que haveria então um tabernáculo. E esse tabernáculo era dividido em 3 partes, e a parte mais sagrada, mais santa, se chamava Santo dos Santos. E nesse Santo dos Santos só havia lá um mobiliário, que era essa arca da aliança. Esse lugar, Santo dos Santos, só poderia ser frequentado pelo sumo sacerdote e entrava lá assim mesmo, uma vez por ano. Depois de todo o sacrifício, o holocausto, ele tinha ali acesso àquela arca que representava a presença de Deus aqui na terra. E ali se manifestava a presença de Deus. É dessa arca que nós estamos falando. E essa arca atravessou com o povo o deserto, depois entrou para a terra prometida. E ali a linha sacerdotal tomava conta dessa arca. Só que uma vez os sacerdotes, os seus filhos que já não estavam muito bem, resolveram que em uma das guerras com os filisteus, eles resolveram levar a arca lá, porque eles já não estavam compreendendo muito bem o significado da arca. Eles estavam tratando a arca como um amuleto. Sabe, dá sorte na guerra, vamos levar lá a arca que está perdendo, ela dá sorte e ganha. Sem entender o real significado da presença que estava sobre aquele objeto. E eles levaram a arca no meio da guerra, e eles foram mortos, muitos do povo de Deus foi morto, e os filisteus, os inimigos, ficaram com a arca. E aí teve uma série de estadias lá, ficaram alguns meses com o filisteu, mas aonde eles colocavam a arca, trazia maldição, úlceras, hemorroidas, ratos, porque aquilo que é bênção para o povo de Deus, pode ser maldição para aqueles que não entendem as coisas de Deus. E aí os filisteus, muito amedrontados, pegaram a arca, colocaram ela em cima de um carro de boi, deram uma chicotada no boi e falaram: leva-se embora que lá para o povo deles, que aqui só está trazendo pragas. E aí os bois foram, não sei o quê, e a arca chegou na casa de Abinadab. E ali Abinadab pôs a arca para dentro. E sabe quanto tempo ficou a arca lá na casa de Abinadab?
20 anos. E o texto é muito sucinto. Lá em 1 Samuel fala assim: e a arca de Deus ficou com Abinadab durante 20 anos. Nesse meio tempo, Davi assume o reinado sobre uma parte do reino, depois sobre outra parte do reino. Quando ele estava reinando sobre todo Israel, ele falou: nossa, eu quero a arca de Deus. Onde está a arca? Faça um levantamento aí, nós precisamos trazer a arca e eu vou construir um lugar de adoração. Vamos buscar a arca. Ele falou: está na casa de Abinadab. Então vamos lá. Pega um carro de boi e vamos trazer a arca. Só que a arca, gente, quando foi constituída por Deus, não era para ser carregada por carro de boi. Ela era para ser carregada por levitas, por sacerdotes. Havia toda uma regulamentação, havia as regras para aquilo. E ele não observou isso. Então, quando ele foi buscar, os filhos dos sacerdotes também, muito desavisados, puseram no carro de boi. O carro de boi deu uma balançada assim, e eles foram pegar a arca. Sabe o que aconteceu? Quem? Morreu? Morreu. Foram fulminados e morreram. Davi se assustou muito e falou: nossa, eu não tenho condição de carregar isso. Agora a arca está aqui. Obed-edom, leva lá para sua casa. E diz a palavra que Obed-edom era um geteu. Ele nem era do povo de Deus. Mas ele pegou a arca e levou para a casa dele. E é esse texto que a gente lê. Passa lá no 11. É nesse contexto aqui que a gente entra. E a arca do Senhor, depois de ter caído lá, ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por quanto tempo? 3 meses. E o que aconteceu na casa, gente? Abençoou, prosperou. Gente, houve um rebuliço naquele lugar, por causa da presença de Deus manifesta através da arca. A mesma arca que ficou quanto tempo na casa do Abinadab, que era um sacerdote de Deus? 20 anos, e lá teve algum relato? Que o filho morreu. Só que ele morreu. Gente, na casa de Obed-edom, diz lá no 12, por favor, que vieram avisar para Davi que Deus estava abençoando de uma forma extraordinária a casa de Obed-edom. E aí nós queremos conversar nessa noite, e é uma conversa. Durante 20 anos a arca ficou lá e nem notícia boa ocorreu. O outro ficou 3 meses, era giteu, e foi uma transformação. A arca era a mesma? Gente, por que a gente vê tanto milagre às vezes acontecendo e relatos, e a gente vê tantas coisas acontecendo em alguns lugares e em outros não? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Hoje a presença de Deus, a arca do Senhor, é manifesta de que forma? Aonde está a morada de Deus nessa terra? Mais forte. Aonde está a morada de Deus nessa terra? Nós somos a morada de Deus. Você é a arca de Deus. Você é a presença de Deus manifesta nessa terra. Você é veículo da graça e do amor e do poder de Deus nesta terra. Em você está o Espírito Santo de Deus. É a parte de Deus repartida aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós precisamos entender por que 3 meses foram tão diferentes dos 20 anos. Como é que está na sua casa? Está para os 3 meses ou está para os 20 anos? Como é que é a notícia que sai de lá? Nossa, que tremendo a vida do fulano! Gente, como é que com tanta dificuldade eles podem estar bem? Como é que pode ser um relacionamento de amor entre eles, enquanto hoje não se existe mais? Tanto tempo de casado já não é para estar assim mais. Nossa, você viu como o filho respeita o pai?
Que relacionamento próspero é esse? Carregar a arca nos dias de hoje é carregar, aceitar a Jesus e carregá-lo para onde você for. É dar oportunidade para que o Espírito Santo de Deus que habita em você seja manifesto. Porque nós podemos impedir o Espírito Santo de agir através da nossa vida, não é? Se a gente alimenta mais a nossa carne do que o nosso espírito, quem prevalece? A carne. Então, carregar hoje a arca é dar vazão para que as coisas de Deus sejam manifestas na nossa vida. Não é isso? Queria fazer uma pergunta. Jesus mora na sua casa? Mora? Eu quero ouvir forte. Mora mesmo? Jesus precisa morar na nossa casa. Jesus não pode ser um visitante. Sabe aquela viração do dia lá, quando está chegando 6 horas, por ali, que ele ia ter com Adão e com Eva lá no Jardim do Éden? Vocês já ouviram essa história? Quem já ouviu a história? Lá no Jardim do Éden, na viração do dia, Deus ia lá perguntar para Adão e Eva: e aí, meus queridos? E aí, meus amados? Como que foi o dia? Como que foi o trabalho? E aí, Adão? Muito bicho? Muito nome aí hoje? Pô, eu vi que você deu um nome ali para um tal de leão, né? Gostei, viu, Adão? Jesus tem essa liberdade na sua casa hoje? Quando você chega lá, depois de um dia exaustivo, ele pode perguntar para você: e aí, filho, como que foi seu dia? O que você está precisando? Pô, aquele patrão lá pegou no seu pé? Ou aquele cliente lá foi chato, né, filho? Mas sabe, eu quero te prosperar porque você é fiel. Porque eu te amo, porque você é meu filho. E porque eu estou aqui na tua casa. Então nada mais é do que isso que a Bíblia está dizendo. Obed-edom deixou Deus entrar na casa dele. Não como visitante, mas como morador. E é isso que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Você toma posse? Amém. Feche os teus olhos aí. Fala: Deus, entra na minha casa. Transforma a minha vida. Sabe aquele pecadinho lá, Deus? Eu abro mão dele por amor ao Senhor. Eu quero santificar a minha casa. Vai lá, Pai. Muda o meu temperamento. Muda o temperamento da minha esposa, dos meus filhos, do meu cachorro, do meu papagaio. Senhor Deus, faz um milagre lá. Porque eu amo ao Senhor. No nome de Jesus. Continuando, gente, nós precisamos conversar um pouquinho mais para falar da arca. Para a gente entender um pouco mais de nós. A arca do Senhor, ela era um objeto, uma caixa de madeira forrada por sangue, por ouro, e a sua tampa propiciatória era toda de ouro. E dentro dela existiam 3 elementos. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esses 3 elementos. O primeiro elemento muito importante era o maná. O que é o maná? Provisão, alimento. Aquilo que Deus derramou do céu diariamente para o seu povo enquanto estavam no deserto. Por 40 anos, todos os dias, Deus mandava dos céus maná, que era a provisão. Nós precisamos ter essa convicção. Deus é um Deus que promete provisão sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E aqui eu falo de provisão não só
financeira. Aqui eu falo de provisão emocional, eu falo de provisão espiritual. Gente, hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão extremamente carentes, estão extremamente sensibilizadas emocionalmente. Por isso a gente vê um alto índice de suicídio, a gente vê um alto índice de depressão. Nós precisamos buscar de Deus esse equilíbrio e essa bênção e essa provisão sobre todas as áreas da nossa vida. Amém? E o maná representa então a provisão. E agora o nosso segundo item é a vara de Arão. Gente, quando o povo estava para sair lá do Egito, teve um embate muito grande com o faraó, que não queria permiti-lo sair. E por muitas vezes Deus mandou então que fosse demonstrado para o faraó o poder daquele Deus que estava libertando eles. E um dos instrumentos foi a vara de Arão. Por isso a vara de Arão, ela é o símbolo do milagre, da intervenção sobrenatural de Deus. Porque vamos combinar que aquelas 10 pragas foram efeitos cinematográficos para deixar Hollywood no chão, né? Imagine aquelas pragas, aqueles animais, água que se tornaram em sangue, tantas pragas que demonstraram, e cada praga ela destituiu e foi contra um dos deuses que eram adorados no Egito. Então ali Deus demonstrou o seu milagre. Então a vara ficou lá dentro, a vara de Arão ficou dentro da arca, demonstrando ali que o lugar da presença de Deus é um lugar de manifestação de milagres. Deus é um Deus que faz milagre, você crê nisso? Mesmo? Então fique em pé. Vamos lá. Vamos ficar em pé. Você crê no milagre de Deus na sua vida? Então você vai olhar para uma pessoa que não é o seu marido e você vai declarar sobre a vida dele 7 vezes mais do que você deseja para a sua vida. Você crê no milagre de Deus? Então pega uma pessoa aí agora e você vai declarar sobre a vida dela. Eu desejo sobre você 7 vezes mais do que Deus tem para a minha vida. Vamos lá. É um milagre de Deus. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de provisão. Glória a Deus. Então declara aí, com fé. Em 2019, meu querido, é o ano do milagre. Aleluias. É o ano do milagre na sua vida. Creia nisso, é o ano do milagre. Amém. Pode se sentar. Cuidado que você está cheio de bênção aí, hein? A cadeira ficou até pequena. E vai aumentar ainda. Olha lá, nosso terceiro item. As tábuas da lei. Essas tábuas da lei foram aquelas que Deus deu para Moisés quando eles estavam lá no monte, né? Foram escrevidas pelo próprio Deus e ali representam dentro da arca o quê? A palavra de Deus. A arca de Deus precisa ter palavra de Deus. Oi, arca. Tem palavra aí dentro? Tem. Como é que a gente pode viver milagres? Como é que a gente pode reivindicar promessas se a gente não tiver a palavra? Não é? Vou contar um testemunho meu. Que trouxe bastante impacto para a nossa casa. Um dia, eu voltando da escola do médico com as crianças, uma consulta de rotina, um período da tarde, eu entro em casa e aí eu sinto uma dor de cabeça muito forte, um mal-estar muito intenso. E eu só tive tempo de dirigir até em casa, entrei e aí só tive a oportunidade de falar assim para as crianças: olha, a mamãe não está muito bem, eu vou me deitar, vocês avisem para o papai que a mamãe não está boa. Mas o pai estava trabalhando e a gente em casa sozinha, né?
Eles foram brincar, ficar por ali, e eu entrei para o quarto. Quando eu entrei para o quarto, estava indo assim para a cama, eu senti um estumpido dentro da minha cabeça, fez tum! E aí eu deitei, e a hora que eu deitei assim, eu vi o anjo da morte chegando. E aí eu tive discernimento de Deus, de começar a orar e falar: Deus, eu não aceito a morte agora. Porque a tua palavra diz que se você honrar pai e mãe, os seus dias serão prolongados. E eu comecei a orar e reivindicar a palavra, e fui orando e fui declarando e adormeci. Acordei mais tarde com o meu marido falando: oi, tudo bem? O que aconteceu? Eu: não, tudo bem, só não estou com dor de cabeça. Não sei o que. Ele falou: você quer alguma coisa? Para eu. Falei: não, e dormi. Mais tarde ele veio, falou comigo de novo. Bom, para resumir, no outro dia, ele acabou me levando para o hospital e eu tive um AVC hemorrágico, nível 4. É um AVC devastador. E aí eles tinham menos de 48 horas para tentar uma intervenção, mas já com a garantia de que a sobrevida era muito pequena e certos de que as consequências, as sequelas seriam terríveis, né? E Deus fez muitos milagres, né? Muitos daqui acompanharam, outros não tiveram ainda oportunidade. Recebi oração de muitos lugares. Tem muito lugar que eu vou que quando eu falo: você que é aquela pessoa. E Deus fez um milagre tão tremendo que nós estamos aqui, inteirinha, viva. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Mas a arca precisa ter palavra. Se não tivesse a palavra, não tinha como reivindicar a promessa de Deus e quebrar aquela sentença de morte. E aí eu pude viver o meu milagre. Palavra, milagre e a provisão de Deus para minha casa e para minha família. Amém? Então, leia a palavra. Aprenda das promessas, aprenda daquilo que Deus tem para a tua casa, aprenda daquilo que Deus tem para a sua casa e para a sua família, para que você possa viver os milagres e a bênção do Senhor. E o que nós podemos aprender com Obed-Edom? Porque primeiro nós falamos da arca para entender por que aquilo fazia de tanta diferença. Hoje nós já entendemos que a arca é nós. E qual o posicionamento desse homem diante da arca, gente, que mudou tanta, que fez tanta diferença? Gente, ele aproveitou uma oportunidade. Como ele foi ousado. Ousado. Gente, porque olha, ele não era do povo de Deus. A arca estava matando os outros, não era? Dando hemorroide, dando praga, e acontecendo tudo aquilo. Mas aquele homem estava ligado no céu, ó, Wi-Fi com Deus. Porque ele sabia que ali tinha uma oportunidade de ser abençoado, de trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, era a bênção. Não perca a oportunidade de ser conectado com o Senhor. Às vezes a gente gasta tempo com tantas coisas que não nos trazem retorno nenhum, e pouco tempo com aquilo que pode transformar a tua casa e a tua vida. Ele aproveitou a oportunidade e fez a escolha certa. Ele entendeu a presença de Deus. Ele entendeu que aquilo ali não era um talismã. Ele não tratou a arca de Deus com um talismã igual aquelas pessoas, aqueles primeiros sacerdotes tinham tratado. Também não tratou com descaso que Abinadab tinha tratado. Acho que Abinadab pôs lá no canto da casa dele, de vez em quando ia lá, tirava um pozinho e falava: oh, não, senão é melhor nem não tocar. Ele teve consciência daquilo que ele estava trazendo. E nós corremos um risco muito grande de não entender aquilo que existe dentro de você. Dentro de você há o dinamis de Deus, há o poder de Deus, há a presença maravilhosa, majestosa de Deus. E às vezes nós andamos como mendigos espirituais, sem entender daquilo que está aqui, ó.
Obed-edom entendeu o poder da arca do Senhor, o poder da presença, e falar assim: minha casa não vai ser mais a mesma, meus relacionamentos não serão mais os mesmos, porque é aqui, agora, a presença de Deus. O que a presença de Deus na tua vida tem feito? Você tem caminhado de acordo com aquilo que Deus colocou sobre você, com a unção de Deus? Ou tem vivido de maneira a desprezá-la? A arca era a mesma, era a forma de enxergar a arca que fez a diferença de Abinadab para Obed. E mais do que isso, gente, ele se tornou um adorador. Porque você pode ter o Espírito Santo, você já pode ter aceitado Jesus, você já pode ter tomado esse passo de fé, mas viver de forma a não adorá-lo, a não buscá-lo, de forma a não enxergar a oportunidade de cultuar aquele que merece toda a honra, todo o poder. Gente, ele não era da linha sacerdotal, ele não era um levita, mas a despeito disso, ele se tornou um adorador. Ele tinha intimidade com a arca, ele entendeu aquele Deus que estava ali tabernaculando com eles. E ele não só fez isso com ele, porque ele demonstrou e trouxe um impacto para a sua vida e para a sua família. A família inteira dele foi impactada com isso. Você ainda tem pessoas na sua casa que não aceitaram o Senhor? Ainda falta gente? É a presença de Deus na tua vida que vai fazer a diferença. É a manifestação da glória de Deus na sua vida que impacta as pessoas de uma tal forma que essas pessoas são transformadas e constrangidas pela presença de Deus. Foi assim na vida dele. Quer ver como é que fala o versículo? Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério, ao todo 72 de Obed-edom. 62 homens, seus filhos, seus primos, foram 3 meses só. E um impacto que arrastou toda a família para a presença do Senhor. E a arca, porque Davi ficou sabendo, falou: meu Deus do céu, mas que poder, que unção é essa? Vamos lá buscar a arca de novo, vamos estudar aí, ver o que tem que fazer direito para carregar essa arca e vamos lá. E eles foram para a casa de Obed-edom: Obed-edom, vamos levar, porque essa bênção aí é nossa lá. E o que aconteceu, gente? Obed-edom foi com a arca. Ele não mais se separou dessa arca. E ele foi constituído, ele e os 62 homens da sua família foram constituídos para cuidar da arca por onde ela foi. Deus transforma destinos através da sua presença. Nós estamos falando de uma época em que as pessoas tinham linhagem. Ali era linhagem sacerdotal, linhagem levítica. Ele não era de linhagem nenhuma, mas Deus transformou ele num sacerdote, num levita do Senhor. Eu não sei quais as sentenças que você já recebeu na sua vida, quais foram as palavras que já foram lançadas sobre ti, mas Deus tem transformação para aquelas que não foram boas. Porque Deus tem um propósito maravilhoso sobre você e a sua casa. E a arca, a presença de Deus, a sua unção, transforma, alinha, abençoa. Restaura os teus filhos, restaura os teus familiares e traz a presença e a unção do Senhor para transformar aquilo que não seria bom. Amém? Olha lá a conclusão, leia para a gente. Na presença de Deus temos a provisão, o socorro, o escape. A presença de Deus pode mudar nossas vidas, nossa história.
Você crê nisso? Você tem a arca dentro de você? Você tem a presença do Senhor dentro de você? Deus, Ele quer te prosperar, meu querido. Deus, Ele quer mudar a tua vida, a tua história. E às vezes nós estamos, como o pastor Daniel diz, salvos, sentados e satisfeitos, sem pegar aquilo que Deus tem nos dado. Meu querido, essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela quer mudar a nossa história, a nossa vida. Como eu comecei falando aqui, as pessoas vão querer olhar por cima do muro para saber o que está acontecendo lá dentro. E foi isso que aconteceu na vida de Obed-edom. Ele foi tão abençoado que o povo foi lá para Davi e falou: poxa, Davi, aquele rapaz lá, ó, a gente deixou a arca na casa dele, mudou a vida do cara, Davi. Tudo que o cara faz está certo. E Davi, né? Poxa, peraí, deixa eu lá buscar. E sabe o que eu acho a coisa mais interessante? Que Davi, um homem que, segundo o coração de Deus, teve que aprender com alguém que não era do povo de Deus a como tratar as coisas de Deus. Meu querido, às vezes nós estamos aqui cheio de atividades, cheio de coisas para fazer. Somos homens e mulheres de Deus. Mas muitas vezes Deus quer usar pessoas para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar o caminho do milagre. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. E antes de mais nada, eu queria que você orasse por você, para que Deus mude, em primeiro lugar, a nossa vida. Porque às vezes a gente ora demais pelo nosso marido, demais pela nossa esposa, demais pelos nossos filhos, mas a gente precisa orar por nós. E eu queria que você orasse agora e falasse: Senhor, aonde eu tenho errado? Eu quero viver a tua provisão, eu quero viver o teu milagre, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. E meu querido, que se nós nos colocarmos na presença do Senhor, Ele vai fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós temos pedido ou pensado. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Foram 3 meses para mudar a vida de Obed-edom e da sua casa. E meu querido, nessa noite o Senhor está falando que se você se consagrar na presença do Senhor, se você abrir mão dos teus pecados, se você se posicionar, o Senhor vai mudar a tua vida, vai mudar a tua casa, vai mudar a tua sorte. Essa presença do Senhor que pode mudar as nossas vidas, pode mudar as nossas vidas. Amém? Irmãos, a paz do Senhor, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Queria compartilhar com a igreja uma palavra, tenho certeza que
Eu não sabia o que ia ser pregado hoje, mas assim que eu estava saindo de casa, Deus me deu essa oração. Eu queria então pedir para que cada um se levantasse, por favor, estendesse a sua mão e levasse o seu pensamento para a sua casa, para o seu lar. Em primeiro lugar, que nós pedimos a Deus que transforme a nossa casa num lar, que mude toda a nossa história de dentro da nossa casa. Eu quero declarar aqui no ato profético que Deus transforme cada um dos homens em seus sacerdotes verdadeiramente, com a presença dele dentro de cada um de nós que somos os pais de família, os sacerdotes. Que Ele transforme cada um de nós, que Ele transforme a cada uma das nossas esposas em mulheres ajudadoras, em mulheres submissas, em mulheres que realmente são aquelas que carregam as nossas casas de debaixo da palavra de Deus, aquelas que estão sempre intercedendo por nós, que somos os maridos, os provedores. Que Deus Pai Todo-Poderoso faça com que a arca dele, que está dentro de nós, venha a prosperar as nossas casas. Eu quero apresentar os nossos filhos. Apresente aí o seu filho, fale o nome do seu filho, fale o nome daquele que está de debaixo da tua provisão. Declare o teu amor, a tua gratidão a Deus por ter te colocado um filho amado e querido na tua presença, para que tu possa então cuidar desse filho. Que Deus Pai Todo-Poderoso, quem tiver com um filho de repente com algum problema, um filho que está aí de repente no mundo, que está aí de repente nas drogas, que está aí afastado de Deus por algum momento, use agora o teu poder de sacerdote, o teu poder de esposa maravilhosa, e traga o teu filho de volta. Peça para Deus, apresente o teu filho. A arca de Deus está dentro de ti. Apresente o teu filho, apresente aquele que está te dando hoje essa preocupação. Apresente na palavra, apresente no altar de Deus, que Ele é o Deus que tem prazer de fazer um milagre. Sim. E Ele vai transformar a tua casa. Ele quer tirar toda a tristeza do teu coração. Ele quer transformar a veste de tristeza em veste de alegria, porque você soube hoje, você teve a certeza hoje de que você tem a presença dEle dentro de você. A arca dEle é você. A arca que transformou Obed-Edom está dentro de você, e ela tem esse poder. O Deus Todo-Poderoso está dentro da tua casa. Então declare o teu poder, a tua casa. Pense em cada lugar da tua casa, e que Deus vai fazendo um milagre, vai trazendo a provisão, que Deus vai mudando a história de cada lar, de cada casal, de cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Receba, meu querido. Eu queria que você fechasse os teus olhos e que você se colocasse na presença do Senhor. Deus, nós te agradecemos, Jesus, pelas tuas palavras, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos constituiu, ó Deus, para ser, ó Deus, o teu exército nessa terra, porque o Senhor nos constituiu para ser o seu povo nesse lugar, ó Deus. E nós declaramos, ó Deus, a bênção sobre os teus filhos, que essa palavra frutifique, que lares sejam transformados, que famílias sejam restauradas. Nós declaramos casamentos abençoados, nós declaramos filhos abençoados, nós declaramos prosperidade em todos os aspectos, financeiro, físico, emocional,
emocional, espiritual. Nós selamos, ó Deus, essa bênção sobre cada casa aqui, ó Deus. Visita, transforma, que a tua presença seja restauradora, que seja poderosa a transbordar, a renovar, a restaurar. Nós declaramos em nome de Jesus, ligado no céu e na terra, a tua unção e a tua graça sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém, queridos. Quero chamar a apóstola. Podemos perder a oportunidade de receber uma oração. Já por alguns meses, seguindo a orientação de Deus, nós temos orado todos os cultos pela fertilidade, pela bênção de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor faz da mulher estéril feliz mãe de filhos. E mais uma vez eu peguei essa bênção. Esse aí é um testemunho para um outro dia. E nós temos orado, porque nós temos um grande número de casais que têm buscado essa promessa de Deus. E Deus já tem feito, nós já temos várias boas notícias, mas nós continuaremos a orar. E eu quero pedir para a apóstola orar nesse sentido. Glória a Deus. Deus é bom, maravilhoso. A presença do Senhor está no meio de vocês, na sua casa. Amém? É o Deus da vida. Então levante a sua mão. Pai querido, nós cremos que o Senhor que criou o homem, a mulher, e deu a ordem, Senhor Deus, para que multiplicassem e habitassem na terra. Senhor Deus, o Senhor tem para nós, para os casais, que eles possam, Senhor Deus, se multiplicarem, terem filhos, a passarem, Senhor Deus, a herança de fé para os seus filhos e filhos dos seus filhos. Senhor Deus, a nossa descendência, a herança do Senhor. Por isso eu clamo agora, Senhor, que aquele casal que está com problema de infertilidade, que o Senhor cure em nome de Jesus, que o Senhor faça um milagre, Senhor Deus. Mas eu sei que o Senhor tem filhos para cada um, para cada casal aqui. Senhor, o Senhor não deseja que vivamos só, mas o Senhor quer que habitemos em família, e que as famílias, Senhor Deus, cresçam, que as famílias recebam a herança, que são os seus filhos. Eu te peço em nome de Jesus, este milagre agora, sobre aqueles que necessitam, Senhor. E eu te peço também que o Senhor guarde as gerações, a herança do Senhor, na fé, no caminho, Senhor Deus, que Cristo Jesus traçou por nós, até a cruz, até a tua presença em Cristo Jesus. Eu oro e já te agradeço pelos milagres e pelas respostas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz? Você crê no milagre do Senhor para a sua vida? Querido, bastou 3 meses na vida de Obed-edom, e faltam 3 meses para terminar um ano. Creia no milagre do Senhor. Se você fizer a sua parte, com certeza Ele vai fazer a dele. Creia nisso.